Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui no nosso cantinho de reflexão e o assunto que eu estava lendo aqui, que eu quero compartilhar com vocês, fala sobre o casamento. A orientação do apóstolo Paulo aqui à igreja de Corinto, que estava vivendo na imoralidade, fora, né, do padrão de conceitos que Deus concorda, que Deus ensina. Então ele orienta aos casais, né, que em vez de viver de forma imoral, viver abrasados, né, aquela moça, o rapaz que não consegue ficar solteiro, então que se case, para não viver uma vida de fornicação, de imoralidade, fora do padrão que Deus aceita, que Deus concorda. Deus, ele criou o homem e ele percebeu que não seria bom para o homem ser sozinho. Então ele criou a mulher para ser a sua companheira. E como o homem e a mulher, por desobedecer à ordem de Deus, passaram a conhecer seu próprio corpo, ter as sensações, né, do sexo, eles passaram a ter uma vida conjugal. Deus os expulsou do Éden, né, que era um lugar onde havia pureza, inocência, e eles passaram a ter uma vida natural, de homem, de mulher, puderam constituir família, e foi assim que Deus abençoou, que o homem e a mulher se casassem para constituir família. Infelizmente, né, até hoje, há o resultado do pecado em muitos lares, né, que na verdade não são constituídos da maneira certa. O homem, a mulher que fica aí praticando sexo ao modo que quer, do jeito que quer, sendo aquele verdadeiro objeto sexual, né? Tanto a mulher se torna um objeto sexual do homem, como o homem se torna um objeto sexual da mulher, sem aquele compromisso, sem a responsabilidade do que é um matrimônio, e muito menos sem ter a bênção de Deus. Então, aqui a gente está acompanhando essa orientação que vale para todos até hoje, né? Porque quando você foge do centro da vontade de Deus, é como eu disse, né? O que foi em outras épocas, em outros tempos, é válido até hoje. O conteúdo bíblico, ele vem se atualizando da mesma forma. Então, assim, aqui a gente vê entre o capítulo 6 e o capítulo 7, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, a recomendação do apóstolo Paulo, né, para as pessoas que, em vez de viverem uma vida imoral, uma vida fora da vontade de Deus, que se casem. Se um homem se apaixona, a mulher ideal para ele se casar é aquela mulher que ele está apaixonado por ela. Não é aquela mulher que vivia transando com ele, né? Se ele começou uma vida sexual com uma mulher, ele já está fora do que Deus orienta, né? Já está fora da vontade de Deus. O ideal é um casal se conhecer, se apaixonar, namorar, noivar e casar. Isso para quem teme a Deus. Mas para quem se acha maior que Deus, né? Não teme a Deus, não está nem aí para os conceitos, né, da vontade de Deus, ele sai fazendo a coisa ao seu modo. Então ele transa com uma, ele transa com outra, ele vai, né, fazendo teste, né, ali antes do casamento, enfim. Não tem um compromisso com Deus e faz do seu próprio corpo um objeto de prazer. Então,
essas pessoas não têm a bênção de Deus no seu relacionamento. Principalmente aquelas que se juntam, né, e vão morar junto, não tem nem o direito de tratar como esposa ou como esposo. Porque as leis existem. Existe a lei do homem. Se você não foi a um cartório, se você não cumpriu a lei civil de estar na condição de casado, você não pode chamar a pessoa com quem você convive de esposa ou de marido. Você é amigado, é amancebado, sei lá, tem tantos termos aí para dizer, né? Agora, dizer que é minha esposa, meu marido, não. O máximo que você pode dizer é meu companheiro, minha companheira, já que vivem junto ali dentro da mesma casa. O casamento de verdade é esse que começa com bons princípios, dentro da vontade de Deus. Você namorou, você noivou e você casou. Aí sim, você pode constituir uma família, se Deus permitir que o casal venha gerar filhos, e você transformar o seu matrimônio num lar, numa vida onde você tenha paz na sua alma. Eu fiz tudo corretamente, além de amar a minha esposa, é com ela que eu quero ter filhos, nós vamos formar uma família, somos um casal. Agora, para você que vive em fornicação, em imoralidade, transa com um, transa com outro, se relaciona até com pessoas do mesmo sexo, tudo isso está fora do padrão de Deus. Totalmente fora. Não queira que Deus compartilhe disso, porque Ele não vai compartilhar nunca. E quando uma pessoa que teme a Deus, que vive com a vida no centro da vontade de Deus, te ensina isso, não é para te ofender, não. É para te orientar, abrir tua mente e fazer com que você passe a ter temor a Deus. Você viva a realidade que Deus não está compartilhando com o erro que você pratica. Deus nunca vai ser cúmplice daquela pessoa que está errada, não, meu amigo. Quem vive com Deus vive na verdade, prega a verdade, fala a verdade. Agora, quem leva uma vida de acordo com a vontade de Satanás, porque é ele que distorce tudo que vem da parte de Deus, e você que vive fazendo a vontade de Satanás, é que você se presta, sabe, a estar fazendo as coisas assim, ao seu modo, desse jeito, contrariando Deus e favorecendo Satanás, porque é ele quem tem prazer de te ver no caminho errado. Isso é desde o princípio, desde o começo da humanidade. Satanás tenta sempre contrariar a vontade de Deus. E aquelas pessoas que se rendem a ele, não tem temor a Deus, não tem a força espiritual para resistir à tentação, vive caindo em tentação, fazendo somente o que ele quer. Então, que você se conscientize disso. Você olhe para a sua vida, chegue à realidade. Quem você é, a quem você está servindo. Em vez de estar se ofendendo com quem está pregando a verdade, está falando comigo, está me ofendendo. O Espírito Santo habita naquela pessoa que fala a verdade. Ele conhece o teu pensar, ele conhece o teu agir. Antes da gente falar, Deus já sabe a palavra que vai sair da nossa boca. Então não tem para onde fugir, não tem de quem esconder. Ninguém esconde a verdade de Deus, entendeu? É isso. A verdade que está em Deus, você não esconde nem no escuro. Não adianta. Então, Deus, ele sempre traz a verdade. Você é livre para aceitar ou não. Se você tem tanto prazer na mentira, prefere continuar na mentira, aí o problema é teu. Mas a verdade tem que ser pregada por aqueles que vivem na verdade. Então, Deus tem me usado para estar sempre mostrando a verdade, pregando a verdade, porque eu sou sincera e vivo na verdade com o meu Deus. Eu não sou uma hipócrita, não. Então, ele conta comigo para eu estar pregando a verdade.
e a verdade, e aborrece aquele que prefere viver na mentira. Aí nem eu, nem Deus vai poder fazer nada por você. Mas se você quer sair do caminho errado e entrar para o caminho certo, faça as coisas certas. Comece sua vida da maneira certa para ela terminar da maneira certa. Ou pelo menos se arrependa do erro que você está e procure fazer da maneira certa. Se houver uma sinceridade no seu coração, um verdadeiro arrependimento, aí sim, Deus te dá uma chance. Mas se não, meu amigo, você vai viver e morrer no erro e infelizmente você não vai poder contemplar a face de Deus, tá? Pense, reflita sobre isso. Busque para a sua vida a salvação. Não permaneça com a maldição. Você decide se você passa a caminhar com Deus ou se você permanece com Satanás. Essa decisão só você pode tomar. Em vez de se aborrecer com quem está te ensinando a verdade, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por uma mensagem que chega até você, te ensinando a verdade, te ajudando a sair do caminho errado. Seja mais humilde e aprenda a receber o melhor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.